Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje é dia de estudarmos mais um capítulo do livro Os Ungidos. Olá, tudo bem? Hoje nós iremos para mais uma história aqui muito interessante, que é do capítulo 41. O título do capítulo é 3 Hebreus na Fornalha. E vai estar ali, associado à lição que nós estudamos essa semana, que teve o título Quem está no controle. Então a gente vai ver o que tem a ver sobre de que controle está falando, o que tem a ver com esses 3 jovens na fornalha, que jovens foram esses. Se você estudou a lição, você já está por dentro. Se você leu o livro, você também já está por dentro, está sabendo da história. E agora a gente vai bater um papo para saber quais são as lições que a gente pode tirar dessa história. Mas primeiro, a gente vai conhecer essa história. O que foi que aconteceu? A gente estudou semana passada sobre o sonho, de Nabucodonosor com a estátua. Cada parte da estátua era um período histórico que seria governado por um reino diferente. E aí Deus enviou esse sonho para Nabucodonosor, lhe mostrando o futuro, mostrando o que ia acontecer futuramente. E impressionado com esse sonho, que aconteceu nesse sonho, alguns sábios, o pessoal lá sábios ali da Babilônia, que eles queriam morrer porque não sabia nada do sonho, agora eles inventou de dar palpite, E aí pega e fala pro rei, então, por causa desse sonho, a gente teve uma ideia, por que você não faz uma estátua, assim como essa estátua de ouro, essa estátua que tinha a cabeça de ouro, que simbolizava o reino da Babilônia, simbolizava o Senhor. O senhor podia fazer uma dessa com uma cabeça de ouro gloriosa que todo mundo ia se encantar e tal. E a partir disso, ao invés de Nabucodonosor fazer a estátua do jeito que ele sonhou, não. Ele resolve mudar as coisas. Então, o que aconteceu no capítulo de hoje? Muito bem, anteriormente o que nós tínhamos estudado é o sonho lá daquela estátua. Conforme a revelação que Deus deu para Daniel, Nabucodonosor ficou um pouco temente a Deus, Ele ficou um pouco assustado e ali durante um período de tempo ele ficou sensível, Mas conforme o tempo foi passando, ele foi voltando novamente à sua adoração de outros deuses e estava novamente corrompido. E ali ele foi influenciado por outros sábios a construir uma estátua, a mesma estátua do sonho, para que a cabeça dele fosse mostrada ali, que era a cabeça de ouro, porque isso mexeu muito com ele, que era um reino poderoso. Então ele queria fazer essa estátua, só que foi apresentado para ele a possibilidade dele fazer não somente a estátua com a cabeça de ouro, mas fazer toda a estátua de ouro, representando que o reino dele era eterno e que nunca acabaria. O que não está de acordo com a revelação que Deus enviou para ele. Deus falou, olha, seu reino realmente é glorioso, um dos maiores poderes que existirá na terra. E tanto que foi simbolizada pelo ouro, e todas as outras são metais menos preciosos, Foi só diminuindo ali, do ouro foi para prata, para o bronze, etc. Só que aí Deus falou que ia passar todos esses reinos e que viria o reino de Deus, que seria eterno. Mas aí agora ele pega uma verdade que Deus lhe apresentou, mistura com mentira e apresenta uma outra realidade que não é aquilo que Deus falou para ele. Ele decide fazer uma estátua toda de ouro, como você falou, representando que o reino dele era eterno. Não que Deus tinha falado, que o reino de Deus seria eterno. Ele quer agora mostrar para todo mundo, deturpando a mensagem de Deus, trazendo agora como se o reino babilônio fosse eterno. Percebemos que a intenção deles ali era anular o sonho que Daniel revelou, Era trazer um significado totalmente diferente ali. Ou seja, muitos não estavam satisfeitos com a revelação que somente Daniel foi capaz de apresentar ao rei. Então muitos ali fizeram com que o rei anulasse o significado daquele sonho agindo dessa forma. E isso nos lembra várias coisas que acontecem nos nossos dias hoje. Nós temos a revelação de Deus, que é a palavra dele, a Bíblia. E aí nós vemos a verdade apresentada na Bíblia, que muitas vezes
é misturada com uma mentira e apresentada para as pessoas para satisfazer os seus próprios desejos, suas próprias vontades e não aquilo que Deus revelou através de sua palavra. Então, desde aquela época, Satanás já influenciou esses sábios aí, esses magos, influenciou o próprio rei Nabucodonosor para misturar a verdade com a mentira e apresentar para as pessoas uma ideologia, uma mensagem falsa. Usando o sonho que Deus tinha apresentado, apresentou uma mensagem que não foi a que Deus apresentou. E muitas vezes hoje em dia nós temos a palavra de Deus revelada e que é apresentada muitas vezes com falsas verdades, como falsas verdades. Sempre a intenção do inimigo é distorcer a palavra de Deus, né? Deus fala uma coisa, ele vai lá e distorce para enganar os seres humanos. E começou isso com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, e até hoje ele usa essa estratégia, e muitos são os que caem nessa estratégia dele. Por que ele usa? Porque dá certo. Funciona, as pessoas caem. E ali naquela época ele usou também essa estratégia, misturou a verdade com a mentira, e Nabucodonosor construiu a enorme estátua lá na região da planície de Dura. E ali ele ergueu essa grande estátua e não era só de enfeite. Não era só de enfeite, né? A ordem era que todas as pessoas devessem adorar, prostrar diante daquela estátua, né? Foi um decreto, na realidade, um decreto dele, para que a pessoa que não ajoelhasse fosse morta, né? Então foi terrível ali essa sentença ali que ele criou para quem desobedecesse. E aí foi feita ali uma festa, um negócio para a inauguração da estátua, chamou todo mundo, todos os músicos, a população toda da Babilônia, nobres de fora. Da região, a fanfarra lá a fanfarra da região estava tocando, chamou os nobres, pessoas de outros reinos próximos para ver aquela grandiosidade. Os maiores músicos que existiam no mundo estavam ali, né? Os maiores, as maiores pessoas assim, em termos de títulos, né, de reis, de governos, estavam todos ali presentes nesse momento. É verdade. E aí nessa festa, nisso tudo, foi quando a gente vê aí agora entrando em ação o título da lição, do capítulo que vem falando desses 3 jovens que vai surgir aí nesse momento. Tá, chega todo mundo e aí como é que aconteceu? Qual foi a onda? Todo mundo já ajoelhou e adorou, mas perceberam... Primeiro deram a ordem, né? Isso. Primeiro ele pegou e falou assim, ó, vamos quando tocar os instrumentos e tudo mais, tava tudo lá, todo mundo só lá em pé olhando pra estátua. Aí foi lá o arauto e deu a mensagem do rei, né? Quando tocasse os instrumentos, todo mundo deveria se ajoelhar. E aí, aparentemente os instrumentos foram tocados e todos ajoelharam, mas percebeu no meio da multidão que no meio da multidão existiu 3 jovens que não ajoelhou. Assim, só 3 pontinhos lá no meio do povo. E os outros sábios que estavam já com inveja dos hebreus, ficou de olho. Aproveitou esse momento para poder denunciá-los ao rei. E assim que o rei ficou sabendo que esses 3 jovens não ajoelhou perante a estátua, mandou trazer esses jovens até a presença dele. E esses 3 jovens eram Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel. E quando os trouxeram perante o rei os interrogou para saber o motivo, por que, se eles não ouviram a música, o que lhe aconteceu, que eles não ajoelhou para adorar. Sabe a impressão que eu tenho? É tipo assim, gente, se você não pegou ainda quem são esses 3 jovens, a gente já tá falando deles aí, os cativos da Babilônia, são os amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Eu esqueci o nome do Misael. Misael, Ananias e Azarias, que na Babilônia tinha outros nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, são esses 3 jovens que estão nesse episódio aí. Aí a gente pode pensar assim, mas e cadê Daniel? Daniel ajoelhou pra estátua? Porque não, só foi 3, cadê Daniel? Então, pelo que parece, a Bíblia não menciona, né, pra onde que estava Daniel, ninguém sabe. Mas tudo indica que Daniel não estava lá naquele momento. A gente sabe que ele era governador de toda a Babilônia, então ele tinha com certeza muitos afazeres, muitas coisas, e provavelmente ele estava em alguma outra cidade, em algum outro compromisso, e não estava nesse momento que aconteceu esse negócio da estátua. Alguns comentaristas bíblicos e tal, estudiosos, teólogos, assim, eles entendem, né, de acordo a os estudos, eles entendem que talvez
o rei Nabucodonosor propositalmente mandou Daniel para outro lugar fazer outra coisa, porque tamanho assim, a proximidade que ele tinha do rei, o rei já sabia a posição de Daniel e sabia que Daniel não ia cumprir essa exigência. Então, para evitar algum transtorno, ele com certeza tinha algum apreço por Daniel. A gente lembra que ele revelou lá o significado do sonho para o rei e tudo mais, e posteriormente, com certeza, já teria tido outras ocasiões em que Daniel foi usado por Deus para ajudar o rei, ajudar o reino todo. Então, para evitar, alguns entendem que talvez foi proposital. Daniel não está lá. Não tem como a gente afirmar? Não tem, não sabemos. Só sabemos que provavelmente Daniel não estaria lá, porque se ele estivesse, não seria 4 dentro da fornalha, seria 5, porque Daniel ia estar lá também. Vocês vão entender porque eu falei 4. Enfim. Aí, tá. E aí, por que o rei... Você não acha estranho? Tipo, não se ajoelhou. Eu fico imaginando, se fossem outras pessoas, talvez o rei na hora falasse, não, manda executar. Eu deixei claro que quem não adorasse a estátua ia ser jogado na fornalha de fogo. Joga. Mas não, o rei manda chamar os jovens, interroga eles, tipo assim, mas por que, meninos? Que vocês não fizeram, tipo, interroga pra saber o que aconteceu e dá mais uma chance. Ele pega e fala assim, não, não sei se vocês não ouviram, vocês não entenderam o que tá acontecendo, mas a gente vai tocar de novo e vocês vão poder agora ajoelhar. Então, às vezes, me dá a entender também que o rei não queria matar esses meninos. Eles deveriam ser ótimos para ele, para o reino, pessoas que talvez o rei tivesse algum tipo de apreço mesmo, que ele não queria matar esses meninos. Só que é a palavra do rei, ele já tinha falado que quem não ajoelhasse ia morrer, ia ser jogado na fornalha de fogo. Então agora ele dá mais uma chance. E aí, os meninos, o que eles fazem? Se até agora, esse momento, o rei tinha alguma admiração por eles, a admiração agora caiu por terra, porque eles falaram palavras duras com o rei. E eles disseram para o rei que só adoraria a Deus. E falou assim para Nabucodonosor, saiba, ó Nabucodonosor, que nós não adoraremos a sua estátua. Ou seja, isso soa nos ouvidos do rei como uma grande afronta contra ele, né? E outra, o rei falou assim que Deus vai poder livrar vocês. E eles falam assim, o nosso Deus pode. É como se falasse assim, Nabucodonosor, tu não manda em nada. Se Deus não quiser, você e nada é a mesma coisa. Então, tipo assim, cadê o poder do rei? Foi, tipo, pro rei foi uma afronta, tipo, um desafio. Isso. E ali naquele momento, eles, a falar essas palavras, eles disseram para Nabucodonosor, o nosso Deus, ele pode nos livrar. Se ele quiser, ele vai nos livrar. E se ele não quiser, nós também não iremos adorar a sua estátua. Ou seja, preferimos a morte, né? Então, aqui o capítulo diz que Nabucodonosor ficou indignado, ou seja, por isso que eu disse que se havia alguma admiração, nessa hora acabou, porque ele se sentiu desafiado naquele momento. Diz, né, no livro fala que a fisionomia dele mudou. Tipo, na hora ele deve ter ficado transtornado, revoltado e não, agora também não tô nem aí pra vocês, quer morrer, vocês vão morrer. A raiva dele foi tamanha que ele mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. Já estava quente para matar qualquer um. Mas ele ficou tão furioso com essa atitude desses rapazes que ele mandou esquentar mais para poder provocar a Deus também. Eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês, né? Ele deu ordem para que os rapazes fossem levados. Os 2 soldados que levaram eles até a fornalha morreram queimados, não conseguiu voltar. E só por aproximar, da fornalha. E quando entraram, colocaram os 3 jovens dentro da fornalha, ali ficou uma plateia e Nabucodonosor estava também sentado no trono dele, observando eles queimarem, mas ele percebeu que foi jogado 3 rapazes dentro da fornalha e ele estava vendo 4. E ele menciona que um dos 4 parecia o Filho de Deus. Olha só que palavra interessante. Né? Quem falou para ele sobre o Filho de Deus? E como é que ele sabia como é que o Filho de Deus parecia? Quem falou para ele, né? De onde veio? Então é possível que os hebreus tenham testemunhado do Messias que ia vir ao mundo, do Filho de Deus, falado muito sobre esse assunto.
várias características e ele naquele momento deles, percebeu, né? Isso até na vida deles, eles tinham características do caráter do Deus ao qual eles serviam. Então, não foi difícil o rei Nabucodonosor ver isso na outra pessoa que estava ali junto com eles. Quando tudo que ele já ouviu falar sobre o Deus deles, quando ele viu aquela pessoa junto com eles e todos ali no meio do fogo, ninguém se queimava. E os meninos estavam amarrados, tipo, queimou a corda soltou, eles estavam desamarrados e de boa lá dentro do fogo que não queimava eles. E ele falou assim, não, só pode ser o filho de Deus, porque quem é que poderia fazer uma coisa dessas? E aí sabe que outra história da Bíblia me lembrou isso? Que Deus fez alguma coisa parecida? Eu sei que a história não tem nada a ver, mas tipo assim, uma coisa parecida de algo que está em chamas, mas não está se consumindo. Moisés na sarça ardente. Quando ele via aquela sarça, né, a árvore, pegando fogo o tempo todo, e a árvore não queimava, não se consumia. Assim foi com os meninos. Deus, ele domina o fogo. E aí, também deixa claro que é onde se cumpre o texto em Isaías. Agora eu não vou lembrar, tá aí, eu grifei, mas eu não vou lembrar qual é o 43, 43 verso 2. Isaías, que fala que quando vocês atravessarem as águas, eu estarei com vocês. Quando vocês atravessarem os rios, eles não os encobrirão. Quando andar pelo fogo, não vos queimará. As chamas não deixarão isso em brasas. Então, aí se cumpriu na vida. É como se fosse assim, talvez. A gente já tá chegando aqui ao fim, né? Aconteceu isso, depois os meninos, né, ficaram lá dentro e Nabucodonosor fez o quê? Sem saber o que falar, mandou eles saírem lá de dentro. Eles saíram e só tinha 3, mas ele viu 4 dentro da fornalha e Deus desceu naquela fornalha para salvar aqueles jovens. Deus queria se revelar para Nabucodonosor daquela forma e foi assim que ele fez. Sabe o que eu fico pensando? Que tem uma pergunta aqui no Além do Estudo que fala assim, quer ver? O que manteve os jovens hebreus calmos diante do furioso rei Nabucodonosor? É uma das perguntas que está aqui. Pergunta também se você se considera uma pessoa que se arriscaria para defender algo que você acredita e tal. Mas isso me chamou a atenção. Por que os meninos ficaram tão calmos, confiantes? Aí, por isso eu volto no texto de Isaías. Com certeza, eles eram jovens que viviam estudando a palavra de Deus e crendo nas promessas da palavra de Deus. Será que a gente crê nas promessas? A mesma promessa, esse texto de Isaías não foi escrito para eles, foi escrito para os filhos de Deus. Então, a mesma promessa que Deus fez para eles, e eles entraram no fogo e não se queimaram, assim como a gente tem Moisés atravessou o mar e não morreu afogado. Não foi, sei lá, não foi afogado pela água. Eu ia falar até a palavra que fala aí, eu perdi agora. Que tem uma linguagem meio assim, a Bíblia não submergirão, tipo assim. Aí, não só Moisés, com aquele monte de gente, teve a vez também de Josué que atravessou o rio também e não foi, né, a água também não passou por eles, tal. Então, essas mesmas promessas que já aconteceu aí com todo esse povo aí que foi, né, cumpriu na vida deles, é a mesma promessa que Deus faz pra gente. Amigos, vai chegar um dia na história da humanidade que eu e você precisaremos encarar o perigo com fé, assim como aqueles 3 jovens encararam. Lá foi a questão de se ajoelhar uma estátua e quem ajoelhou, tal, adorou a estátua. Quem não se ajoelhou, ia ser condenado à morte. Na Bíblia fala que vai chegar um tempo em que vão querer nos obrigar a aguardar um dia que não é o dia bíblico que Deus pediu para que a gente guardasse, que é o sábado. Vai chegar um momento em que haverá também decretos, haverá mesmo uma imposição para que a gente guarde leis que Deus não pede e que a gente deixe de cumprir a lei de Deus. E a gente também vai precisar tomar uma decisão. As profecias apontam que nos últimos dias o Estado vai se unir com a religião e vai obrigar o povo de Deus a desobedecer a Deus. Ou seja, acreditamos que o ponto
principal dessa desobediência será o 4º mandamento da lei de Deus, conforme aponta o livro de Apocalipse. Então, assim, nós provavelmente, se estivermos vivos quando esse dia chegar, teremos que escolher estar do lado de Deus, obedecer a Deus sobre ameaças até de morte, ou desobedecer a Deus. E só conseguiremos passar pela fornalha de fogo e não se queimar, passar pelas águas e não morrer afogados, enfrentar qualquer provação e vencer no nome de Jesus se estivermos cada dia mais ligados a Ele. Se estivermos cada dia mais tendo comunhão com Ele, estudando a Sua palavra, orando e vivendo conforme a vontade dEle. Assim como os jovens venceram no passado, que estavam ligados a Deus, também podemos vencer se estivermos ligados a Deus. Eu vou te fazer uma pergunta para fechar o vídeo de hoje. A gente, assim como você acabou de falar, vai chegar um momento que a gente também vai precisar tomar decisões difíceis, pelo que é certo. E a pergunta é, tem alguma coisa que pode ser feita a fim de nos preparar, para preparar uma pessoa para enfrentar uma crise e garantir o sucesso? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para nos ajudar a garantir que quando chegar esse momento a gente vai tomar a decisão correta? Olha, uma das coisas, ou tem várias coisas que é possível fazer. Uma delas é você ser fiel a Deus, no pouco, nas pequenas coisas, nas coisinhas pequenininhas assim. Você não se vender para o que é errado. Sempre ser honesto, ser fiel à lei de Deus. E também tem outro motivo, outra situação que nós devemos estar atentos, que se Deus quisesse, Ele teria deixado aqueles 3 jovens morrerem queimados e eles estariam salvos. Se Ele quisesse, e os jovens entendiam isso, eles falaram, se Deus não quiser não nos salvar, é a vontade dEle, mas nós continuaremos fiéis a Ele. Então assim, nós temos que entender também que nem sempre Deus vai trazer a providência de tudo. Tem coisas que é possível, o que a gente quer. É possível que se for para morrer, é possível que Ele deixe a gente morrer. E se Ele quiser, Ele não deixa. Então a gente tem que estar preparado e com a fé segura para enfrentar qualquer uma das duas situações. Quer morramos, quer vivamos, serviremos ao Senhor, da mesma forma. Se for para morrer, a gente morre fiel a Deus. Se for para viver, vamos viver fiel a Deus. O que conta, o que nos espera não é essa vida cheia de problemas, cheia de dificuldade, de morte. O que importa para nós é a vida eterna. Então, se o morrer em Cristo é lucro, aqueles jovens levavam ao pé da letra essa frase. Morrer em Cristo é lucro, melhor do que adorar uma imagem falsa de ouro, né? Melhor morrer em Cristo porque nós estaremos lucrando, ganharemos a vida eterna. Então nós devemos ter essa fé nos nossos dias. E nos dias futuros que virão, nós só conseguiremos ter fé para não afastar de Deus se começarmos a partir de hoje nas pequenas coisas, nas pequenas decisões da vida. É isso aí. E espero que você tenha aprendido mais sobre esse texto, né, sobre essa história. Se você ficou com alguma dúvida ainda, depois deixa nos comentários que a gente responde para você. Mas espero mesmo que tenha sido proveitoso. A gente chegou aqui ao final do estudo dessa manhã, tarde, noite, não sei que hora que você está assistindo, né, desse bate-papo de hoje do capítulo 41. Semana que vem tem mais. E se você não é inscrito aqui ainda, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que assim eles também vão conhecer mais sobre as histórias bíblicas. E deixe o seu joinha aí para ajudar na divulgação aqui do vídeo do canal. É isso aí, a gente se encontra semana que vem. Beijo, gente. Muito bem, bem lembrado que quem tiver dúvida, comente aí embaixo que a gente vai... Dúvidas ou contribuições, né? Ou contribuições, a gente vai discutindo com vocês, ajudando no que pudermos e também aprendendo com vocês, gente, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Não, eu só complementar que esse é um vídeo de uma leitura conjunta, é pra gente ler todo mundo junto, tá? Todo mundo que tá estudando a lição dos adolescentes tá lendo também, né? Ou você tá estudando a lição que foi baseada no livro só, ou você tá estudando a lição e ainda lendo o livro, que é o que eu recomendo. E eu recomendo ainda mais para você estudar a lição, ler o livro e depois vir assistir o vídeo, que aí você vai se preparar, ó, legal. E se você
tá participando com a gente dessa leitura conjunta, o ideal é que você não só absorva, mas que você também compartilhe o que você aprendeu, suas ideias, o que te chamou a atenção. Às vezes tem coisa que a gente não mencionou aqui, esqueceu, passou batido, mas que você chamou muito a sua atenção e você acha muito interessante e relevante. Então deixa aqui no comentário que aí vai ajudar outras pessoas. Seu comentário pode ajudar muito outras pessoas e também vai ajudar a gente, tá todo mundo aprendendo junto. Então é isso, beijo e até a próxima. Tchau, tchau.